E agora há pouco, um apagão atingiu parte da ilha de Manhattan, em Nova York. Mais de 40 mil pessoas estão sem energia. Os famosos letreiros luminosos da Times Square estão apagados. O metrô parou de funcionar e várias pessoas ficaram presas em elevadores. Parte de Nova York ficou às escuras no sábado. Um apagão afetou a ilha de Manhattan, deixando os teatros da Broadway na escuridão, paralisando o serviço de metrô e apagando os iluminados letreiros da Times Square. Earth's magnetic field is the basis for all modern navigation, from airplanes to satellites in space and ships at sea, even Google Maps and smartphones. If it continues to deteriorate, those systems and more are at risk. The Earth's magnetic north was moving even before it was discovered in 1831. It's a natural process driven by molten iron moving deep beneath the Earth's crust. But magnetic north is now moving so quickly that it forced the world's geomagnetism experts to update the world magnetic model a year early. If the Earth's magnetic field decays significantly, scientists say it could collapse altogether and flip polarity, changing magnetic north to south and south to north. What the hell is going on? But it will have significant consequences for our high technology civilization. I mean, for example, something similar to what happened in 1859 were to happen today, it would probably knock out several GPS satellites, and it would definitely disrupt communications. The biggest consequence is the damage it could do to our electric power grids. And so I think it would be wise, in view of the fact that we know this is going to happen in the relatively near future, to take steps to protect the world's power grids. That will cost a few $1 billion, but that's a whole lot less than experiencing a shutdown of our electric power grids for months or years. Uma das cidades mais procuradas do mundo na virada do ano passou por um grande susto. A noite de Nova York se iluminou e teve quem acreditasse que era a chegada de turistas de muito, muito longe para o Réveillon. Nesse vídeo, o morador diz: são os aliens. E de repente, assim como começou, a luz acaba. O fenômeno, de aparência apocalíptica, tinha sido causado por um incêndio numa estação de distribuição de energia elétrica. A ilha da Sardenha, na Itália, vive a pior praga de gafanhotos dos últimos 60 anos. Os insetos invadem casas e destroem plantações. Eles já devoraram uma área de vegetação equivalente a 2.000 campos de futebol. A invasão é associada a um aumento repentino das temperaturas depois de meses de clima mais frio na ilha. Os gafanhotos costumam aparecer na Sardenha entre os meses de junho e agosto, agora no verão europeu, mas tem fazendeiro por lá dizendo que nunca viu coisa igual.
E um tornado violento arrasou uma cidade do nordeste da China. 6 pessoas morreram, quase 200 ficaram feridas. A região industrial da cidade de Kaiwan ficou totalmente destruída. O vento virou carros, lançou maquinário pesado pelos ares e arrancou até postes do chão. O motorista quase foi arrastado junto com o carro enquanto gravava, fazia essa imagem aí da passagem do tornado. 43 pessoas estão internadas e as autoridades agora tentam restabelecer o abastecimento de energia elétrica na região. A costa leste italiana foi atingida por uma forte tempestade de granizo. Ao menos 18 pessoas ficaram feridas. Essas imagens foram feitas de dentro de uma embarcação. Elas mostram pedras de gelo do tamanho de laranjas caindo sobre a região do Mar Adriático. A chuva foi violenta. Bolas de gelo do tamanho de laranjas caíram na cidade de Pescara. Ruas inteiras ficaram alagadas. As tempestades têm provocado transtornos aos italianos. Estes banhistas tiveram que correr enquanto as nuvens carregadas se aproximavam da costa. A queda de granizo foi de tal forma forte que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. A subida das águas fez com que 20 carros num parque de estacionamento do hospital de Pescara ficassem submersos e os mergulhadores tiveram de correr ao local para perceber se havia pessoas dentro dos veículos. Na Grécia, uma tempestade acompanhada de chuva de granizo provocou a morte de 7 pessoas. De dentro dos hotéis à beira-mar, hóspedes filmaram a força da tempestade. A força do temporal derrubou árvores e telhados. A chuva de granizo também provocou uma série de danos na região. Autoridades informaram que o tornado durou cerca de 20 minutos, mas foi altamente destrutivo. Aqui falando das enchentes que atingem a Índia, o Nepal e Bangladesh. Mais de 100 pessoas morreram e milhões tiveram que sair de casa. Os estados indianos de Assam e Bihar são os mais atingidos pelas chuvas de monções, que são típicas dessa época do ano. Mais de 4 milhões de pessoas estão desabrigadas. Um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter provocou o pânico na Indonésia. Mas não há vítimas ou grandes danos materiais. O epicentro do sismo foi a 10 km de profundidade, a 168 km a sudeste da cidade de Ternate, nas Ilhas Molucas.
Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o oeste da região turística de Broome, na Austrália. Ainda não há relatos de feridos ou danos causados pelo tremor. Um terremoto de magnitude 5,7 causou pânico nesta terça-feira em Bali, na Indonésia. De acordo com as autoridades, mais de 20 residências, escolas, templos e escritórios foram danificados pelo tremor, principalmente no distrito de Badung, perto do centro turístico de Kuta. Não há relatos de vítimas. Um terremoto intenso atingiu a Indonésia. Em seguida, um alerta de tsunami foi emitido. O tremor atingiu a costa noroeste da ilha de Sulawesi, uma região que já foi castigada outras vezes por fenômenos naturais. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que sair de casa por causa das fortes chuvas no Japão. A ilha de Kyushu, no sul do país, foi o lugar mais atingido. Houve deslizamentos de terra e enchentes. O vulcão Stromboli, localizado próximo à ilha da Sicília, registrou nesta quarta-feira uma série de explosões que provocaram uma morte e deixaram uma pessoa ferida. A erupção de um vulcão no sul da Itália provocou hoje desespero entre turistas e a morte de um guia que levava um brasileiro. As fortes explosões na ilha de Stromboli, na Sicília, lançaram cinzas no céu e formaram 2 rios de lava. Veja aí, o tremor causou vários prejuízos ao estado americano mais rico na última sexta-feira, com magnitude de 7,1. O abalo sísmico também causou uma grande rachadura no solo. Um executivo da Planet Labs, que monitora mudanças no planeta por satélites meteorológicos, publicou fotos com o antes e o depois da região do epicentro do terremoto. Veja aí, a área fotografada mostra um ponto de desaguamento que acontece quando a água debaixo da terra sobe após um forte tremor. Um cientista que trabalha na NASA confirmou que a rachadura pôde ser vista do espaço. O especialista chegou a publicar.